A Bíblia nos ensina a maneira certa de como devemos falar com Deus. Você está errando nisso. Você já sentiu que suas orações não estão chegando até Deus? Como se suas palavras fossem jogadas ao vento, sem resposta ou conexão. Talvez o problema não esteja na sua fé, mas na maneira como você ora. Acredite ou não, a Bíblia nos ensina que há uma forma certa de falar com Deus, e muitos de nós estamos errando nisso sem sequer perceber. Jesus deixou instruções claras sobre como devemos nos aproximar do Pai, e elas podem mudar completamente sua vida de oração. Agora, imagine que você pudesse transformar suas orações em conversas genuínas e poderosas, onde não só você sente a presença de Deus, mas também percebe suas respostas. Parece incrível, não é? Mas saiba que isso não exige rituais complicados ou palavras difíceis, apenas um coração sincero e disposto a aprender. O que Jesus nos revelou sobre oração é profundo, simples e, muitas vezes, contraria o que estamos acostumados a praticar. Neste vídeo, você vai descobrir os ensinamentos mais poderosos da Bíblia sobre como se conectar com Deus da maneira que Ele deseja. Vamos explorar as lições de Jesus que quebram padrões e desvendam os erros mais comuns que cometemos ao orar. Prepare-se para aprender como transformar sua vida espiritual e experimentar uma conexão verdadeira com o Criador, que vai muito além de palavras. Está pronto para mergulhar nesse conhecimento e descobrir o que pode estar bloqueando suas orações? Então fique comigo, porque o que vem a seguir pode ser exatamente o que você precisa para mudar sua história de fé. Há algo especial em conectar-se com Deus através dos ensinamentos de Jesus. Ele ensinava que a oração não é uma mera repetição de palavras, mas um encontro autêntico com o Pai Celestial. Imagine a diferença entre ler um texto genérico e ouvir um amigo íntimo lhe falar diretamente. Jesus nos mostra que Deus deseja essa proximidade, um coração que fale com sinceridade e desejo real de se conectar. Essa ideia transforma a oração de uma obrigação em um privilégio. Pense nisso. Quando foi a última vez que você conversou com Deus como conversa com um amigo? A autenticidade na oração é um dos pilares que Jesus apresentou em seus ensinamentos. Ele rejeitou a ideia de orações cheias de pompa e formalidade excessiva, comuns na sua época. Para Jesus, o que conta é a essência, não a aparência. Se hoje você se sente perdido em meio a palavras bonitas que parecem distantes de seus sentimentos, saiba que não precisa disso. Uma oração simples como um "Senhor, ajude-me" é tão poderosa quanto um discurso eloquente. Deus ouve o coração antes de ouvir as palavras. Em seus ensinamentos, Jesus sempre enfatizou a humildade como o caminho para se achegar a Deus. Ele criticava duramente aqueles que oravam em público apenas para serem vistos e admirados pelos outros. É fácil cair na armadilha de querer impressionar, mas Jesus nos lembra que a oração deve ser uma experiência íntima. Um exemplo prático seria criar um espaço em casa, mesmo que pequeno, onde você possa orar longe de distrações. Esse ato simples ajuda a cultivar a humildade e a autenticidade. A fé é outro elemento essencial ensinado por Jesus, que transforma nossas orações em algo vivo e dinâmico. Pense em momentos de sua vida onde a fé o sustentou em meio a dificuldades. Quando oramos com fé, reconhecemos que nossas limitações são oportunidades para Deus agir. Uma prática valiosa é, antes de orar, relembrar situações em que Deus já respondeu suas súplicas. Essa atitude fortalece a confiança e renova a esperança de que Ele continua trabalhando. É impressionante como Jesus torna a oração acessível para todos. Ele nos ensina que não é necessário estar em um lugar específico ou em um momento especial para falar com Deus.
Você pode estar no caminho para o trabalho, na fila do supermercado ou em um momento silencioso à noite. Um exemplo disso é fazer pequenas pausas durante o dia para agradecer ou pedir orientação. Essas ações simples nos lembram de que Deus está sempre por perto e disponível. A fé é outro elemento essencial ensinado por Jesus, que transforma nossas orações em algo vivo e dinâmico. Pense em momentos de sua vida onde a fé o sustentou em meio a dificuldades. Quando oramos com fé, reconhecemos que nossas limitações são oportunidades para Deus agir. Uma prática valiosa é, antes de orar, relembrar situações em que Deus já respondeu suas súplicas. Essa atitude fortalece a confiança e renova a esperança de que Ele continua trabalhando. É impressionante como Jesus torna a oração acessível para todos. Ele nos ensina que não é necessário estar em um lugar específico ou em um momento especial para falar com Deus. Você pode estar no caminho para o trabalho, na fila do supermercado ou em um momento silencioso à noite. Um exemplo disso é fazer pequenas pausas durante o dia para agradecer ou pedir orientação. Essas ações simples nos lembram de que Deus está sempre por perto e disponível. Refletir sobre os ensinamentos de Jesus nos ajuda a perceber que a oração é mais do que uma lista de pedidos, é uma oportunidade de escuta. A oração nos conecta com Deus, mas também nos transforma. Imagine como seria sua vida se, ao invés de apenas pedir, você reservasse tempo para ouvir. Jesus muitas vezes se retirava para lugares solitários, em silêncio, para buscar direção. Talvez você também possa incluir momentos de silêncio em sua rotina, permitindo que Deus fale ao seu coração. Ao aprender sobre a profundidade dos ensinamentos de Jesus, percebemos que a oração é um convite para nos aproximarmos do Criador com liberdade e confiança. É uma experiência de transformação que vai além das palavras. Quando você começar a aplicar esses princípios, sentirá uma mudança no modo como se conecta com Deus. Esse processo nos prepara para compreender ainda mais os detalhes práticos de como devemos orar, como veremos adiante. Jesus nos convida a orar com sinceridade, afastando-nos da ideia de formalidade excessiva. Ele deixou claro que Deus não está interessado em palavras decoradas, mas em um coração genuíno. Imagine como seria compartilhar algo profundo com um amigo próximo. Você não precisaria de floreios, apenas de honestidade. A oração, segundo Jesus, funciona da mesma forma. Deus não exige discursos perfeitos. Ele quer ouvir nossas verdades, sejam elas cheias de dúvidas, alegria ou angústia. Quando nos libertamos das formalidades, começamos a entender o quanto Ele se importa com quem somos de verdade. Durante o Sermão do Monte, Jesus criticou aqueles que oravam apenas para impressionar os outros. Ele disse: "E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens." Mateus 6:5. Essa orientação nos lembra que a oração não é um espetáculo, mas um momento de intimidade. Em vez de buscar reconhecimento, Jesus nos chama a encontrar um espaço tranquilo, onde possamos nos abrir com Deus, longe das distrações e expectativas sociais. A sinceridade na oração é poderosa porque nos conecta ao coração de Deus. Quando falamos abertamente, estamos reconhecendo nossa dependência e permitindo que Ele nos molde. Pense em um momento de dor ou dúvida. Falar com Deus de forma honesta pode trazer paz e clareza. Um exemplo prático seria começar suas orações expressando exatamente como se sente, sem tentar esconder emoções negativas. Dizer algo como: "Senhor, hoje estou com medo", pode ser o início de uma conversa transformadora com Ele. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo esse vídeo. E continuemos a história.
O convite de Jesus para sermos sinceros também nos desafia a refletir sobre nossas intenções ao orar. Ele sabia que muitas vezes podemos ser tentados a usar a oração como uma ferramenta para manipular ou impressionar. Mas a verdadeira oração não tem outro propósito senão o de nos alinhar à vontade de Deus. Isso significa que não precisamos ter medo de expor nossas fraquezas ou incertezas. Pelo contrário, quando somos vulneráveis diante dele, encontramos força e direção. Para aqueles que sentem dificuldade em expressar seus pensamentos, a oração sincera pode começar com gestos simples. Alguns optam por escrever suas orações em um caderno, enquanto outros preferem falar em voz alta em um lugar privado. Imagine como seria libertador derramar tudo o que está no coração, sem medo de julgamento. Essa prática não só fortalece sua conexão com Deus, mas também ajuda a aliviar o peso das emoções reprimidas. Uma das coisas mais bonitas sobre a sinceridade é que ela cria um espaço para a intervenção divina. Quando reconhecemos nossas necessidades de forma honesta, abrimos a porta para que Deus haja em nossas vidas. É como quando um médico só pode tratar um paciente que admite estar doente. Ao dizer, Senhor, eu preciso de ajuda, estamos dando a Deus a oportunidade de nos transformar. Essa simplicidade torna a oração um ato poderoso e acessível a todos, independentemente de sua experiência espiritual. Conforme abraçamos essa abordagem de sinceridade, percebemos que a oração se torna mais fluida e significativa. Em vez de algo que exige esforço, ela se torna um alívio, uma conversa natural com alguém que nos conhece melhor do que nós mesmos. E ao praticar isso, começamos a entender o impacto que a oração pode ter em nosso interior, preparando-nos para explorar um aspecto fundamental que Jesus enfatizou: o papel do perdão na construção de um coração puro para orar. O perdão é um pilar central nos ensinamentos de Jesus sobre a oração, uma chave que desbloqueia o verdadeiro poder da conexão com Deus. Ele deixou claro que não podemos nos aproximar do Pai carregando mágoas ou rancores, pois essas emoções criam barreiras que impedem a livre circulação da graça. Jesus nos ensina que perdoar é mais do que um ato de obediência. É um gesto de libertação, tanto para quem perdoa, quanto para quem é perdoado. Pense em como seria viver sem o peso de ressentimentos acumulados, permitindo que seu coração encontre paz verdadeira. No Evangelho de Mateus, Jesus apresenta uma condição indispensável. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mateus 6,14. Isso pode soar como um desafio, mas é uma oportunidade de experimentar a misericórdia divina em sua plenitude. Perdoar não é esquecer ou ignorar a dor causada, mas escolher não ser mais escravizado por ela. É um ato de coragem que exige a entrega de nossas feridas ao Senhor, confiando que Ele é justo e trará restauração. O papel do perdão na oração é essencial, porque ele nos ajuda a manter um coração limpo diante de Deus. Imagine tentar encher um copo já cheio de resíduos. O novo líquido se mistura ao velho e perde sua pureza. Da mesma forma, quando oramos sem perdoar, carregamos em nosso espírito algo que contamina a profundidade da nossa comunhão com Deus. Uma maneira prática de começar a perdoar é listar as pessoas que causaram dor e pedir a Deus que nos ajude a liberar cada uma delas. Jesus também nos ensina sobre a reciprocidade do perdão, como ilustrado na parábola do servo impiedoso. Esse homem foi perdoado de uma enorme dívida, mas se recusou a perdoar uma pequena dívida de outro. Assim como ele, muitas vezes queremos receber o perdão de Deus sem estendê-lo aos outros. Porém, Jesus nos mostra que a prática do perdão é um reflexo da gratidão que sentimos pela misericórdia divina.
Quando perdoamos, demonstramos que entendemos e valorizamos o quanto Deus já fez por nós. É importante reconhecer que perdoar não acontece de forma instantânea para todos. Para alguns, é um processo que exige tempo e oração constante. Se você sente dificuldade em perdoar, pode começar pedindo a Deus que mude seu coração e traga clareza sobre como agir. Há pessoas que acham útil escrever uma carta para si mesmas ou para quem as magoou, mesmo que nunca a entreguem. Esse ato simbólico pode ser um passo inicial para liberar o peso emocional e se abrir para a transformação. O perdão também nos prepara para uma vida de humildade e empatia. Quando reconhecemos nossas próprias falhas e a necessidade de perdão, nos tornamos mais compassivos com os erros alheios. Essa prática fortalece nossos relacionamentos e nos aproxima do coração de Deus. Como seria diferente o mundo se todos escolhessem perdoar em vez de alimentar a raiva? Talvez seus gestos de perdão possam inspirar outros a fazer o mesmo, criando uma corrente de graça que toca mais vidas do que imaginamos. Ao mergulhar nessa jornada de perdão, descobrimos que ela não é apenas sobre nós e Deus, mas também sobre nossa capacidade de impactar o próximo. E ao permitir que o perdão flua, nos aproximamos ainda mais de uma conexão verdadeira com Deus, prontos para explorar a simplicidade e profundidade da comunicação que Jesus tanto valorizava. Jesus nos ensina que a oração não precisa ser um ritual complicado ou cheio de palavras difíceis. Ele destacou que Deus valoriza a simplicidade e a honestidade mais do que longos discursos repetitivos. Muitas vezes, pensamos que a oração precisa seguir um padrão perfeito para ser aceita, mas Jesus nos liberta dessa ideia. Ele nos mostra que uma conversa sincera com Deus pode ser curta e ainda assim profunda. Algo tão simples como "Senhor, eu confio em Ti", pode carregar mais significado do que um discurso elaborado. No Sermão do Monte, Jesus disse: "E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos." Mateus 6:7. Essa instrução nos lembra que Deus não é impressionado por palavras, mas pelo coração por trás delas. Ele já conhece nossas necessidades antes mesmo de falarmos, então por que complicar? Orar de maneira direta nos permite focar no que realmente importa, estar na presença de Deus. Imagine como seria libertador parar de tentar encontrar as palavras perfeitas e apenas falar com Ele como você é. A simplicidade na oração também nos ajuda a ser mais autênticos. Pense em como seria estranho tentar impressionar um amigo íntimo com palavras sofisticadas. Da mesma forma, Deus deseja autenticidade, não formalidade. Uma prática que pode ajudar é começar suas orações com frases curtas e objetivas, como "Obrigado, Deus, por este dia" ou "Ajude-me com isso, Senhor". Essa abordagem torna a oração mais natural e espontânea, permitindo que você se conecte com Deus de forma real. Ao simplificar nossa comunicação com Deus, também criamos espaço para ouvir sua voz. Muitas vezes, ficamos tão ocupados tentando dizer tudo que esquecemos de ouvir. Jesus nos convida a falar menos e a confiar mais. Imagine orar com a frase: "Senhor, fale ao meu coração", e depois ficar em silêncio. Esse simples gesto pode abrir portas para uma conexão mais profunda com o Espírito Santo e para uma compreensão mais clara da vontade de Deus. Outra vantagem da simplicidade é que ela nos ajuda a orar em qualquer lugar e a qualquer momento. Você não precisa de um lugar especial ou de um tempo reservado para se comunicar com Deus. Seja no trânsito, no trabalho ou em um momento de descanso, uma oração curta e direta pode trazer paz e direção. Praticar isso ao longo do dia transforma a oração em uma parte integral da vida, em vez de algo reservado apenas para ocasiões específicas.
Quando oramos de maneira simples, também incentivamos outros a fazer o mesmo. Às vezes, as pessoas evitam orar porque se sentem intimidadas por não saber como. Mostrar que a oração pode ser tão natural quanto conversar com um amigo pode inspirar aqueles ao seu redor a buscar a Deus de maneira mais acessível. Imagine o impacto de uma oração curta e sincera que toca alguém profundamente, porque foi feita com o coração. Essa abordagem também nos lembra que a oração não é sobre nós, mas sobre Deus. Ao falar com Ele de maneira direta, estamos dizendo: eu confio que tu sabes o que é melhor. Esse tipo de entrega abre espaço para que Ele haja em nossas vidas de maneiras surpreendentes. E é nesse ambiente de simplicidade e fé que começamos a perceber o valor do silêncio reflexivo como parte da nossa comunicação com Deus. O silêncio tem um poder transformador na oração, algo que muitas vezes esquecemos em um mundo cheio de ruídos. Jesus demonstrava isso ao se retirar para lugares tranquilos, onde podia estar a sós com o Pai. Esse gesto nos ensina que nem sempre é necessário falar para nos conectarmos com Deus. O silêncio nos permite ouvir a sua voz e sentir a sua presença de maneira mais profunda. Imagine como seria reservar um momento do dia para simplesmente estar em silêncio diante do Senhor, deixando que Ele preencha esse espaço com a sua paz. O silêncio na oração é mais do que ausência de palavras, é um ato de entrega. Quando silenciamos nossa mente e nosso coração, estamos dizendo a Deus que confiamos plenamente nele, sem precisar controlar ou explicar tudo. É nesse momento que Ele pode agir sem a interferência das nossas ansiedades. Em vez de apresentar uma longa lista de pedidos, tente dizer: Senhor, eu estou aqui. E permita que o silêncio seja um canal para a sua direção. Jesus sabia que o silêncio também é um refúgio. Ele frequentemente buscava lugares isolados para orar e refletir, longe das multidões que o seguiam. Esse exemplo nos lembra que, em meio ao caos da vida, o silêncio pode ser um porto seguro onde encontramos descanso e renovação. Talvez você possa criar um momento semelhante no seu dia, seja desligando o celular ou sentando em um lugar tranquilo, apenas para deixar que Deus fale ao seu coração. Há uma profundidade espiritual no silêncio que nos conecta à essência de Deus. Ele não precisa de nossas palavras para saber o que sentimos ou pensamos. Como um pai amoroso, Ele compreende nossos anseios mais profundos, mesmo quando não conseguimos expressá-los. O silêncio é como um abraço espiritual, onde nos sentimos envolvidos pelo amor de Deus sem precisar dizer nada. Essa prática nos ensina a confiar mais em sua sabedoria e menos em nossos próprios esforços. Em um mundo onde somos constantemente estimulados a agir e falar, o silêncio se torna um ato de resistência espiritual. Ele nos ensina a desacelerar e priorizar o que realmente importa. Talvez você esteja tão acostumado a resolver tudo com palavras ou ações que esqueceu o poder de apenas parar e ouvir. Experimente ficar em silêncio por alguns minutos após a oração e observe como isso muda a sua percepção e traz clareza para a sua mente. O silêncio também cria espaço para o Espírito Santo agir em nossas vidas. Ele é descrito na Bíblia como um vento suave, uma presença que muitas vezes só percebemos quando tudo ao nosso redor está quieto. Pense nisso. Será que você tem permitido que Deus fale com você ou está tão ocupado falando que não dá espaço para Ele? O silêncio é uma forma de abrir as portas para essa comunhão profunda e reveladora. Ao cultivarmos o silêncio em nossa oração, descobrimos uma dimensão nova de nossa relação com Deus. Não é um vazio, mas uma plenitude que transcende palavras. E, à medida que aprendemos a valorizar esses momentos de quietude, começamos a entender o papel que a fé desempenha
ao transformar nossas orações em um poderoso elo entre nós e o divino. A oração com fé é um dos princípios mais transformadores ensinados por Jesus. Ele mostrou que a fé não é apenas um ingrediente opcional, mas a essência que dá vida à oração. Quando oramos com fé, reconhecemos que Deus é soberano e que suas promessas são verdadeiras. Essa confiança nos faz olhar além das circunstâncias e acreditar no impossível. Imagine a força de uma oração em que você realmente acredita que Deus pode agir, mesmo quando tudo parece contrário. Jesus nos ensinou que a fé pode mover montanhas, tanto figurativas quanto literais. Em Mateus 21:22, ele disse: "E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis." Essa declaração é um convite para que confiemos plenamente em Deus, sem reservas. Mas a fé na oração não significa exigir que as coisas aconteçam do nosso jeito, significa confiar que Deus sempre sabe o que é melhor. Quando oramos com essa perspectiva, somos libertos da ansiedade e abraçamos a paz que vem da certeza de que Ele está no controle. Orar com fé também nos desafia a abandonar o medo e a dúvida. Muitas vezes somos tentados a pensar: e se Deus não responder? Mas Jesus nos encoraja a crer que Deus sempre ouve e age, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Um exercício prático é lembrar de momentos passados em que Deus respondeu suas orações, grandes ou pequenas. Isso fortalece a confiança de que Ele está atento e ativo em sua vida. A fé na oração não depende de nossa força, mas da natureza de Deus. Quando acreditamos em sua bondade e poder, nossas orações se tornam uma declaração de dependência nele. Pense em um agricultor que planta sementes confiando que a chuva virá na estação certa. Da mesma forma, quando oramos, estamos semeando no terreno da fé, esperando que Deus traga o crescimento no tempo certo. Essa atitude nos ajuda a manter a esperança, mesmo nos momentos de espera. Jesus frequentemente elogiava pessoas que mostravam grande fé, como o centurião romano que acreditou que uma simples palavra de Jesus poderia curar seu servo. Esse exemplo nos ensina que a oração com fé não exige provas ou sinais, mas uma confiança inabalável no caráter de Deus. Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece impossível. Experimente orar com fé, declarando: Senhor, eu creio que Tu podes fazer o que é impossível para mim. A fé também nos ajuda a alinhar nossas orações com a vontade de Deus. Em vez de focar apenas nos nossos desejos, começamos a buscar o que Ele deseja para nós. Esse alinhamento nos traz paz, pois sabemos que suas respostas, sejam sim, não ou espere, sempre são para o nosso bem. Um exemplo prático é começar cada oração pedindo que Deus guie seus pensamentos e desejos para que estejam de acordo com a vontade dele. Quando aprendemos a orar com fé, percebemos que essa prática é um poderoso elo entre o humano e o divino. A fé transforma nossa visão, permitindo-nos enxergar além das dificuldades e acreditar nas possibilidades infinitas de Deus. E é nessa atmosfera de confiança que começamos a compreender que a oração não é apenas sobre falar, mas também sobre ouvir e silenciar, como vimos antes. Isso nos prepara para explorar a profundidade da conexão que Jesus tanto valorizava. A persistência na oração é um tema que Jesus abordou com profundidade, e seus ensinamentos nos mostram que a consistência em buscar a Deus é essencial para uma vida de fé. Em Lucas 18, 1-8, Jesus compartilha a parábola do juiz injusto e da viúva insistente, destacando que, embora o juiz não fosse bom, ele atendeu à viúva por causa de sua persistência. Essa história nos ensina que Deus, sendo justo e amoroso, responde ainda mais prontamente às orações daqueles que não desistem. A persistência é um ato de fé que revela nossa confiança no tempo e na bondade de Deus.
Persistir em oração não significa repetir palavras mecanicamente, mas retornar ao lugar de oração com um coração disposto a esperar e confiar. Pense em um agricultor que planta sementes. Ele não vê os frutos imediatamente, mas cuida do solo com paciência, regando e esperando o tempo da colheita. Da mesma forma, nossas orações muitas vezes precisam de um tempo para germinar, crescer e dar frutos. Persistir é regar essas sementes, confiando que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Essa prática também nos ensina a lidar com a espera. A demora na resposta de Deus não é um sinal de abandono, mas uma oportunidade para fortalecer nossa fé e nos aproximar mais dele. Em Romanos 12:12, Paulo nos encoraja a ser perseverantes na oração, pois é nesse processo que crescemos espiritualmente. Se você tem orado por algo que ainda não aconteceu, experimente transformar a espera em um momento de aprendizado, pedindo a Deus que fortaleça sua paciência e confiança. A persistência na oração também molda nosso caráter e nos ajuda a discernir a vontade de Deus. Muitas vezes oramos por algo específico, mas com o tempo percebemos que nossos desejos mudaram ou que Deus nos direcionou para algo maior. Essa transformação ocorre porque, ao permanecer em oração, nossa mente e nosso coração são alinhados com o propósito divino. É como ajustar a lente de uma câmera. No início, a imagem pode estar desfocada, mas com o tempo, tudo se torna mais claro. Além disso, a oração persistente nos ensina a valorizar cada resposta que recebemos de Deus. Quando algo vem facilmente, temos a tendência de não dar o devido valor. Mas, quando persistimos e finalmente vemos a resposta, nossa gratidão se multiplica. É como alguém que luta por anos para alcançar um sonho e, quando o realiza, aprecia cada detalhe do caminho percorrido. Da mesma forma, a oração persistente nos faz perceber a profundidade da bondade e fidelidade de Deus. Jesus também nos mostrou que a persistência em oração fortalece nossa conexão com o Pai. É como uma criança que insiste em estar perto de seus pais, não porque quer algo, mas porque deseja a proximidade. Orar persistentemente não é apenas buscar respostas, mas um relacionamento. E ao persistir, você começa a sentir a presença de Deus de forma mais tangível, mesmo antes de ver a resposta às suas petições. Por fim, a oração persistente nos prepara para o inesperado. Deus nem sempre responde como esperamos, mas ao persistir, nosso coração se torna mais receptivo para reconhecer e aceitar suas respostas. Isso nos convida a explorar um nível mais profundo de fé, onde não apenas pedimos, mas aprendemos a esperar com esperança e alegria, confiando que tudo está sob o cuidado perfeito do Senhor. A gratidão é um elemento poderoso e frequentemente negligenciado na oração. Muitas vezes, nossas orações se concentram em pedidos, mas Jesus nos mostra que expressar gratidão é essencial para nos conectarmos verdadeiramente com Deus. Em Lucas 17, 11-19, vemos a história dos 10 leprosos que foram curados por Jesus, mas apenas um voltou para agradecer. Esse homem, um samaritano, recebeu mais do que a cura física. Ele foi elogiado por sua fé e abençoado de maneira especial. Esse relato nos ensina que a gratidão não apenas honra a Deus, mas também transforma nosso coração. A prática da gratidão na oração nos ajuda a mudar nossa perspectiva. Em vez de focar no que nos falta, começamos a enxergar as bênçãos que já recebemos. Imagine começar suas orações agradecendo pelas coisas simples, como o fôlego de vida, um teto sobre sua cabeça ou a oportunidade de buscar a Deus. Esse exercício não apenas alegra o coração de Deus, mas também renova a nossa mente, trazendo paz e contentamento mesmo em meio às dificuldades. Além disso, a gratidão fortalece nossa fé.
pois nos lembra das respostas que Deus já deu no passado. Muitas vezes, ficamos tão consumidos pelas preocupações atuais que esquecemos das vezes em que Deus proveu exatamente o que precisávamos. Um exemplo prático é manter um diário de gratidão, onde você registra diariamente motivos pelos quais é grato. Isso se torna um testemunho vivo do cuidado de Deus e um combustível para continuar confiando nele. Jesus nos ensina que a gratidão também é um ato de humildade. Ao reconhecer o que recebemos, admitimos que tudo vem de Deus e não de nossos próprios esforços. É como dizer: eu dependo de Ti, Senhor, e Te agradeço por cada detalhe da minha vida. Essa postura não apenas agrada a Deus, mas também nos liberta de sentimentos de orgulho ou autossuficiência. Quando somos gratos, nos tornamos mais abertos à direção divina e mais receptivos às bênçãos futuras. A gratidão na oração também abre espaço para milagres. Em João 6,11, antes de multiplicar os pães e peixes, Jesus deu graças. Esse simples ato nos ensina que agradecer a Deus pelo que temos, mesmo que pareça insuficiente, pode ser o início de uma transformação. Talvez você esteja enfrentando uma situação em que sente que não tem o suficiente: tempo, recursos ou força. Experimente agradecer pelo pouco que possui e veja como Deus pode multiplicar suas bênçãos de formas inesperadas. Outra reflexão importante é que a gratidão nos conecta com a vontade de Deus. Quando agradecemos, estamos dizendo: Senhor, confio que o que tens para mim é bom. Essa atitude nos ajuda a aceitar suas respostas, mesmo quando elas não são o que esperávamos. É um exercício de fé que nos ensina a nos alegrar em todas as circunstâncias, como Paulo nos instrui em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo, dai graças. Finalmente, a prática da gratidão transforma nossa relação com Deus em uma parceria viva e vibrante. Não se trata apenas de pedir, mas de reconhecer e celebrar o que Ele já fez. E ao incluir a gratidão em nossas orações, percebemos que ela nos prepara para o que vem a seguir, fortalecendo nossa esperança e confiança no futuro que Deus tem reservado. Orar com propósito é uma prática que dá direção e profundidade à nossa comunicação com Deus. Muitas vezes, nossas orações podem se tornar genéricas ou automáticas, sem uma intenção clara. No entanto, Jesus nos ensinou a orar com objetivos específicos, como podemos ver na oração do Pai Nosso, Mateus 6, 9 a 13. Cada parte dessa oração é intencional e aborda aspectos essenciais da vida espiritual, desde a santificação do nome de Deus até o pedido por provisão diária e livramento do mal. Orar com propósito nos ajuda a alinhar nossos desejos com os planos divinos. Ter um propósito claro na oração não significa limitar o que Deus pode fazer, mas sim reconhecer nossas verdadeiras necessidades e apresentá-las a Ele com humildade e fé. Por exemplo, se você está enfrentando um desafio no trabalho, em vez de apenas pedir ajuda, pode dizer: Senhor, dê-me sabedoria para lidar com essa situação e coragem para agir corretamente. Essa especificidade não só nos aproxima de Deus, mas também nos ajuda a perceber como Ele está respondendo. Orar com propósito também nos encoraja a buscar a vontade de Deus em cada área da vida. Jesus orou: seja feita a tua vontade. Mateus 26, 39, mesmo diante da cruz. Essa atitude nos ensina que a oração com propósito não é sobre forçar nossas vontades, mas sobre confiar no plano de Deus. Ao identificar um propósito claro em nossas orações, estamos dizendo: Senhor, eu confio em Ti para fazer o que é melhor, mesmo que não entenda agora. Além disso, quando oramos com propósito, somos levados a refletir sobre nossas prioridades. O que estamos pedindo a Deus? Esses pedidos refletem o que realmente importa ou estão focados apenas em questões superficiais? Essa reflexão
nos ajuda a amadurecer espiritualmente, alinhando nossos objetivos com o reino de Deus. Um exercício prático seria listar seus pedidos de oração e revisá-los, perguntando: isso glorifica a Deus e contribui para o meu crescimento espiritual? Outra grande vantagem de orar com propósito é a clareza que isso traz para a nossa jornada de fé. Quando sabemos o que estamos pedindo e por quê, podemos acompanhar as respostas de Deus com mais facilidade. É como um mapa que nos guia ao longo da caminhada espiritual, ajudando-nos a ver o progresso e a reconhecer as bênçãos mesmo nas pequenas coisas. Um exemplo seria orar por uma oportunidade específica, como uma nova porta no trabalho, e depois testemunhar como Deus abre caminhos que você nem imaginava. Jesus também nos mostrou que orar com propósito fortalece a persistência. Quando sabemos por que estamos orando, somos menos propensos a desistir. É como alguém que tem um objetivo claro na vida. Mesmo diante de obstáculos, continua avançando porque sabe o que está buscando. Da mesma forma, nossas orações se tornam mais focadas e constantes quando há um propósito por trás delas. Pense em algo que você tem buscado em oração e avalie como um propósito claro pode renovar sua determinação. Finalmente, orar com propósito nos aproxima mais de Deus, porque nos ajuda a reconhecer a intencionalidade do próprio Criador. Ele não faz nada sem propósito, e quando oramos de forma direcionada, refletimos essa característica divina. Esse tipo de oração nos leva a uma relação mais profunda e significativa, onde cada palavra dita é carregada de intenção e fé. E à medida que aprendemos a orar com propósito, abrimos espaço para compreender melhor como essa prática nos conecta a todos os outros aspectos ensinados por Jesus. A oração em comunidade é um aspecto frequentemente subestimado, mas profundamente transformador da vida cristã. Jesus disse: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Mateus 18:21. Esse ensinamento ressalta o poder que existe quando as pessoas se unem em oração, compartilhando fardos, necessidades e agradecimentos. Orar em grupo não apenas fortalece a fé individual, mas também cria laços de apoio mútuo e unidade espiritual. Uma das principais vantagens da oração em comunidade é a edificação mútua. Quando oramos com outros, somos encorajados por suas palavras e pela maneira como compartilham sua fé. Imagine um grupo de amigos reunidos, intercedendo uns pelos outros com sinceridade. Essa prática não só fortalece os laços interpessoais, mas também nos inspira a continuar firmes na caminhada com Deus. A comunidade de oração torna-se um espaço de refúgio, onde somos acolhidos e sustentados. Outro benefício é a oportunidade de aprender com a diversidade de perspectivas espirituais. Cada pessoa traz sua própria experiência e forma de se relacionar com Deus, e isso enriquece a experiência de oração coletiva. Ao ouvir as orações dos outros, podemos perceber novas maneiras de nos comunicar com Deus, ou sermos inspirados a buscar áreas específicas de crescimento espiritual. Um exemplo seria orar com pessoas de diferentes gerações, que têm vivências únicas para compartilhar. A oração em grupo também nos ajuda a praticar empatia e compaixão. Quando intercedemos por alguém, estamos nos colocando no lugar dessa pessoa e carregando seus fardos diante de Deus. Essa prática nos lembra que a fé não é apenas pessoal, mas também comunitária. Ao orar por outras pessoas, aprendemos a sair de nossa zona de conforto e a nos preocupar genuinamente com as necessidades alheias, o que reflete o amor de Cristo. Jesus nos mostrou a importância da comunidade na oração em vários momentos de seu ministério. Antes de sua crucificação,
Ele pediu aos discípulos que orassem com ele no Getsêmani, mostrando que até o Filho de Deus valorizava a presença e o apoio dos outros em momentos de grande necessidade. Essa passagem nos ensina que não devemos carregar nossos fardos sozinhos, mas buscar apoio em outros crentes por meio da oração conjunta. A oração comunitária também fortalece nossa confiança na ação de Deus. Quando testemunhamos respostas às orações feitas em grupo, nossa fé é renovada e encorajamos uns aos outros a continuar confiando no Senhor. Um exemplo prático seria um grupo que ora por um membro enfrentando uma situação difícil e depois celebra juntos quando Deus intervém. Essas experiências criam memórias espirituais que sustentam a comunidade ao longo do tempo. Por fim, a oração em comunidade nos prepara para experimentar a plenitude do reino de Deus, que é vivido em unidade e harmonia. É um lembrete de que fomos chamados para ser o corpo de Cristo, trabalhando juntos em amor e intercessão. E ao praticar a oração comunitária, percebemos que ela complementa e aprofunda nossas orações individuais, nos aproximando ainda mais de Deus. O papel do Espírito Santo na oração é essencial, mas muitas vezes pouco compreendido. Romanos 8:26 nos diz: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse versículo revela que o Espírito Santo é nosso guia e intercessor, capacitando-nos a orar de acordo com a vontade de Deus, mesmo quando não sabemos o que dizer. É como ter um tradutor celestial que transforma nossos pensamentos e emoções em palavras que chegam ao coração de Deus. O Espírito Santo também nos ajuda a discernir o que é mais importante em nossas orações. Muitas vezes nos concentramos em necessidades imediatas ou em desejos pessoais, mas o Espírito nos direciona para pedidos que estão alinhados com o plano de Deus. Imagine estar em um momento de oração e, de repente, sentir o desejo de interceder por algo que não estava em sua mente antes. Essa é uma das maneiras como o Espírito Santo trabalha, conduzindo-nos a orar de forma eficaz e significativa. Outro aspecto poderoso do Espírito Santo na oração é sua capacidade de nos trazer consolo e força. Em momentos de dor ou incerteza, quando as palavras parecem fugir, o Espírito está presente, intercedendo por nós. É como ter um amigo íntimo que sabe exatamente o que precisamos, mesmo quando não conseguimos expressar. Um exemplo prático é quando você está angustiado e, ao orar, sente uma paz inexplicável tomar conta do seu coração. Essa é a obra do Espírito Santo. O Espírito também nos ajuda a experimentar uma comunhão mais profunda com Deus. Ele nos lembra das verdades bíblicas, traz à mente promessas divinas e nos encoraja a perseverar em oração. Pense em como um treinador guia e motiva um atleta a alcançar seu melhor desempenho. O Espírito Santo faz o mesmo em nossa vida espiritual, levando-nos a um relacionamento mais íntimo e transformador com Deus. Além disso, o Espírito Santo nos dá ousadia para orar com fé e confiança. Muitas vezes somos tentados a orar de forma tímida ou hesitante, mas o Espírito nos capacita a declarar com autoridade as promessas de Deus. Essa ousadia é especialmente importante em momentos de intercessão, quando precisamos lutar espiritualmente por situações ou pessoas específicas. Ao nos rendermos ao Espírito, nossas orações se tornam mais poderosas e eficazes. O Espírito também nos ensina a orar em espírito e verdade, como Jesus instruiu em João 4:24. Essa forma de oração transcende palavras e gestos externos, conectando-nos diretamente com o coração de Deus. Uma maneira prática de cultivar essa conexão é reservar momentos de silêncio em sua oração, pedindo que o Espírito Santo fale ao seu coração e o guie em cada palavra e pensamento.
Por fim, o papel do Espírito Santo na oração nos lembra que nunca estamos sozinhos ao nos aproximarmos de Deus. Ele é nosso ajudador, intercessor e amigo, sempre presente para nos guiar e fortalecer. E ao nos rendermos à sua liderança, descobrimos uma profundidade de oração que nos transforma e nos aproxima cada vez mais do Senhor. Agora que você descobriu os ensinamentos de Jesus sobre como devemos orar, chegou o momento de colocar tudo isso em prática. Como estão suas orações hoje? Elas refletem a simplicidade, a fé e a sinceridade que Jesus ensinou? Ou ainda estão presas a formalidades e repetições vazias? Essa é uma oportunidade para você reavaliar e transformar sua vida de oração, permitindo que ela seja o canal poderoso de conexão com Deus que foi destinado a ser. Pense nisso. O que está te impedindo de orar com autenticidade e confiança? Talvez seja o medo de não ser ouvido, ou até mesmo a dúvida de que suas palavras sejam suficientes. Mas lembre-se, Jesus nos mostrou que Deus não espera a perfeição, e sim um coração disposto. Que tal começar hoje? Separe um momento em silêncio. Fale com Deus como você é e confie que Ele ouve até os sussurros do seu coração. Agora eu te pergunto, como seria a sua vida se você orasse de acordo com o que a Bíblia ensina? E o que está te impedindo de dar esse passo? Faça esse desafio para si mesmo. Experimente orar com sinceridade e fé e veja como Deus pode transformar até os detalhes mais difíceis da sua caminhada. Se você sente que essas lições impactaram sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, continuaremos explorando temas como este, que podem fortalecer sua fé e aprofundar sua conexão com Deus. Não perca a chance de descobrir mais sobre como a Bíblia pode guiar sua vida em todos os aspectos. E lembre-se, sua jornada espiritual pode ser completamente transformada a partir do momento em que você decidir orar da maneira que Jesus ensinou. Se você ficou até aqui, por favor, considere se inscrever em nosso canal, curtir este vídeo e ativar o sininho de notificações para que você não perca nenhum de nossos conteúdos. Obrigado por assistir. Abraços e fique com Deus.